Eu acho que esse projeto aqui, ele foi um projeto que ele ficou aproximadamente aí, próximo de 120 dias parado na comissão, e foi um projeto que, claro, né, entra nesse início de assembleia, teve até uma emenda do deputado Rodrigo Lago, que muito me constrangeu essa emenda, porque ela, na verdade, foi uma tentativa de fazer uma manobra regimental desrespeitosa, mas, claro, o regimento ele tem algumas barreiras que, de fato, são soberanas. Uma propositura que foi colocada sob forma de emenda, que é completamente antinômica, de colisão total com o que a gente escreveu e que, na verdade, constitui até uma infração regimental. Isso aqui, quando se coloca uma propositura com tamanho grau de subversão do objeto inicial dela, do núcleo dela. Portanto, isso aqui precisa ficar consignado. Parabenizo o deputado, senhor, pela correção, né, do feito, porque precisava ser de fato corrigida essa evidente quase burla regimental, precisava disso. Eu coloquei isso aqui para o deputado Rodrigo, não tem nenhum tipo de colocação sem ele estar sabendo. Tudo isso aqui eu disse para ele em mensagem de texto, uma conversa, então deixei muito claro para ele. Ele até refletiu, ficou de avaliar retirada da emenda, para não ter esse tipo de coisa aqui, optou por não fazê-lo, né? Mas tudo bem, vida segue. Em relação a lados, essas questões foram levantadas pelo deputado Florencio de maneira importante. Eu sempre sou favorável a dizer assim, eu acho que não há questão ideológica nisso aqui, porque não é eu achar, né, que existe não são pessoas que podem ou não participar do esporte pela condição de serem pessoas trans, de jeito nenhum, acho que não é isso. Nós estamos falando de uma própria questão de esporte internacional, que o COI, recentemente, ele mudou esse entendimento de maneira internacional. Antes, se colocava a possibilidade, com um ano, a pessoa mantendo a testosterona abaixo de 10, essa pessoa participar de uma atividade esportiva. Só que os estudos vieram mostrar que a adolescência é o período onde tem o ganho de massa muscular na adolescência. Então, por exemplo, se você teve a puberdade na condição de pessoa cis, não adianta, você vai ter um benefício de suplementação, de força no esporte, a despeito de fazer a reposição com a testosterona, ou retirando a testosterona através da supressão ou fazendo a complementação. Então não adianta. Fez depois da puberdade, já não serve para a questão, por exemplo, do esporte trans. E a gente vê que é uma coisa que a gente não vê homens trans disputando no alto rendimento. A gente só vê a discussão na chamada mulher trans. Por quê? Porque tem essa herança da formação muscular masculina na adolescência e termina tendo um benefício adaptativo. Tiffany, atleta do vôlei, na natação existe atletas femininas, me falhou a memória agora da atleta trans que agora está ganhando todas as competições, que está gerando protestos em nível mundial, inclusive em relação a essas vitórias. Recentemente teve uma atleta trans de 50 anos de idade, quase 2 metros de altura, em comparação com as atletas com uma faixa de altura de 1,80 m, 1,85 m, que com 50 anos de idade está tendo um resultado melhor. Por quê? Porque se colocou como mulher trans no esporte, está gerando desequilíbrio na UCLA, que é um time tradicional nos Estados Unidos, no esporte universitário americano. Então, assim, a ideologia, ela está, na verdade, tentando desvirtuar um debate que é científico, nós estamos falando de científico, mesmo de medicina esportiva, de vantagem adaptativa superior no esporte, por uma questão ideológica que não é. Eu só estou garantindo aqui que uma pessoa que decidiu aqui, se tem essa identidade de gênero, optou por ter um marco na vida, que tem identidade de gênero, se é na infância, na adolescência ou na vida adulta, não me diz respeito. A gente não interfere nesse tipo de coisa, mas que tem um benefício biológico em comparação a um atleta que não tem a ação da testosterona. Ora, se eu coloco um atleta para receber testosterona, o que é normalmente nas competições? Vai chamar doping. E aí, por conta da agenda política, a gente esquece que existe o doping numa situação em que a pessoa tem a vantagem da testosterona natural em relação à mulher que não teve. Então, assim, eu não considero que seja ideológico o que estão tentando fazer. Porque, assim,
nas dimensões de direito, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer na vida. Eu aqui tinha várias coisas que eu gostaria de fazer que a minha condição física não me permitiu em termos de atividade esportiva. Agora, queimar etapa, passar por cima do esforço das mulheres que já têm uma dificuldade grande no esporte. O esporte feminino ganha menos. O esporte feminino tem menos incentivo empresarial nas competições. O calendário feminino ele é reduzido. E aí você, quando chega permitindo isso, coloca para as federações decidirem de acordo com agendas específicas, interesses de patrocinadores específicos para saber, não vamos permitir aqui uma mulher trans porque é legal aqui para inclusão. Inclusão tem que ter no dia a dia todo o tempo. Eu sou favorável a isso. Agora, eu não acho que pode desequilibrar o esporte, porque existe um investimento de vida numa pessoa que começa uma natação aos 6 anos de idade, uma mulher cis que começa a fazer natação com 6 anos de idade e que chega aos 20 em alto rendimento, tentando chegar numa competição e vai ser triturada por um atleta trans que tem um benefício biológico evidente. Ela nunca vai poder levantar uma medalha de ouro, um troféu, porque nós temos que atender a agenda de 1,2% da população. Eu acho que a gente tem que fazer só pesar todas essas variáveis aí para a gente não incluir, não ser injusto com quem tem o direito, de maneira mais clara, para poder ter a bandeira de inclusão a qualquer custo. Não pode ser goela abaixo. Então, assim, eu fico muito feliz, viu, deputado Florencio? Muito feliz mesmo pelo parecer que Vossa Excelência leu aqui. A Constituição Federal não tem nenhum tipo, quando ela faz referência nos seus artigos aí mais genéricos, que não tem nenhuma legislação específica, ela fala em discriminação. Eu acho que se eu tiro o direito de uma mulher cis, que treinou a vida toda, para poder chegar ao ápice de uma competição, de um desempenho esportivo, para dar o lugar a uma pessoa trans, eu acho que eu estou discriminando ela. Porque a condição de mulher cis dela, nesse momento, está sendo aí vítima de um desequilíbrio esportivo. Então a Constituição, que é o macrotexto, ele não está sendo aí de forma alguma atingido. Segundo ponto, essa semana passada eu estava preocupado com esse parecer, porque dia 14 de junho saiu isso aqui, Lei Geral do Esporte, né? Então eu tive que ler essa Lei Geral do Esporte, 48 páginas de leitura, fiz agora à tarde, né, tirando alguns pontos aqui para ver se tinha algum ponto que já previsse qualquer coisa que fosse conflitar, porque esse parecer, eu sei que ele foi feito algumas semanas atrás, então ele já não tinha o texto da Lei Geral do Esporte, porque no Brasil nós temos uma lacuna legislativa grande, Lei Pelé, Lei do Esporte e tem a Lei das SAs, que são apenas esses os 3 regramentos esportivos legislativos que a gente tinha antes disso aqui. E todos muito falhos, com muitas lacunas, inclusive teve mais de 130 vetos nesse projeto de lei aqui, que foi sancionado pelo presidente, mas com 130 mais ou menos vetos, então muita coisa. Então assim, em relação ao fato que Vossa Excelência falou, das competições interestaduais, eu acho que aí nós temos que ter um regramento específico. Nós estamos falando das competições no estado do Maranhão. Não teve, aí a gente vai ter que se submeter a regramento de COI, regramento de federações nacionais, tudo isso aí, mas cada vez mais o regramento do COI também, ele apertou um pouco. Não está essa festa mais que estava antigamente e a gente fica feliz nesse momento da Assembleia participar. Lembrando, essa questão trans, e aqui precisa ser um espaço, já estou encerrando, presidente, tendo em vista que a gente está na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, não meritória, mas não dá para dizer 6% das pessoas trans se arrependem do processo de transição de gênero. Então isso aqui não é zero, isso aqui não é desprezível, isso aqui tem que ter um cuidado especial em abordar essas questões, porque nós não estamos falando de uma coisa, nós seres humanos, nós temos possibilidade de rever nossos atos, ações, estratégias, sentimentos a vida toda. Então todas as pessoas têm esse direito de revisitar todas essas circunstâncias de vida. Portanto, isso aqui não é desprezível. Então a gente não pode tratar como o fim em si mesmo da coisa, né? Principalmente com as crianças, que é uma coisa preocupante. Criança trans não existe.